Pense comigo, amado irmão e irmã. Você já refletiu sobre como certos pecados, principalmente aqueles relacionados à nossa vida íntima e sexual, podem se tornar poderosas armadilhas espirituais? Hoje vamos falar sobre um tema profundo e delicado que raramente é abordado em detalhes, mas que tem um grande impacto na nossa caminhada com Deus. Este alerta é um chamado ao despertar espiritual e à vigilância, pois estamos prestes a explorar os 7 pecados sexuais que mais afastam o ser humano da presença do Senhor. E você não pode perder até o final, pois o último desses pecados é o mais perigoso de todos, causando uma ruptura espiritual devastadora. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Paulo Sérgio. E você está no canal Deus é Deus, onde buscamos constantemente a verdade e o entendimento da palavra de Deus. Eu profetizo bênçãos e vitórias sobre a sua vida e sua família, que o Senhor derrame sua paz e que as misericórdias dele sejam renovadas sobre cada um de vocês, trazendo sabedoria e discernimento para compreendermos profundamente os ensinamentos de hoje. Este tema é um dos mais importantes, pois lida com algo que mexe não apenas com o nosso corpo, mas também com a nossa mente e nosso espírito. A Bíblia traz orientações claras sobre os perigos do pecado sexual e o quanto ele pode corromper o coração. Jesus nos ensinou que não devemos apenas nos afastar do pecado em nossas ações, mas devemos manter o nosso coração limpo e puro diante de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele nos diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Esse alerta nos mostra que o pecado começa no coração e se manifesta nas nossas atitudes, e é sobre esses perigos que vamos falar hoje. Antes de prosseguir, quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal Deus é Deus. Deixem um like neste vídeo, comentem e compartilhem esta mensagem com aqueles que você ama. Este é um tema que precisa alcançar o maior número de pessoas, pois através desse entendimento, o Espírito Santo pode nos libertar dos laços de engano e impureza que tentam nos prender. E se você deseja verdadeiramente uma transformação e uma compreensão mais profunda da palavra, fique comigo até o final, pois você descobrirá o quanto Deus deseja que vivamos uma vida em santidade. Neste momento, convido você a fazer uma breve oração. Feche os olhos e, se puder, levante suas mãos em sinal de entrega. Pai amado, em nome de Jesus, venho pedir que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para compreendermos a sua palavra. Que todo véu de engano seja removido dos nossos olhos e que o Teu Espírito nos fortaleça para rejeitarmos todo o pecado e buscarmos a santidade. Abençoa cada um dos ouvintes deste vídeo e traga vitória sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora que o nosso coração está preparado, vamos entrar nesse estudo profundo sobre os pecados sexuais que a Bíblia nos adverte e nos alerta. É essencial que entendamos esses perigos, pois o pecado sexual não afeta apenas nossa vida espiritual, mas pode destruir nossa saúde emocional, nossos relacionamentos e nossa conexão com Deus. Primeiro pecado: adultério. O adultério é um dos pecados mais conhecidos e condenados pela palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, o Senhor nos ordena claramente: não adulterarás. Esse pecado vai além de apenas trair o cônjuge. Ele simboliza a quebra de uma aliança, um pacto de fidelidade e amor que deveria espelhar a nossa aliança com o próprio Deus. Quando uma pessoa se entrega ao adultério, ela não apenas está traindo o parceiro, mas também está traindo a confiança e a santidade do casamento, uma instituição criada por Deus. Jesus nos ensinou que o casamento é algo sagrado e que devemos honrá-lo, e o adultério destrói essa santidade, afastando-nos da presença de Deus.
Pergunto a você, querido irmão e irmã, quantos têm perdido a paz, a alegria e até mesmo a comunhão com o Senhor por causa desse pecado? Deixe seu comentário se você concorda que o adultério destrói tanto as nossas vidas quanto a nossa intimidade espiritual. Segundo pecado, fornicação. Outro pecado sexual muito citado na Bíblia é a fornicação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos exorta a fugir da fornicação, pois todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Fornicação refere-se a toda relação sexual fora do casamento, e a palavra de Deus nos adverte sobre esse pecado, pois ele corrompe a nossa santidade. Quando nos entregamos à fornicação, estamos permitindo que o inimigo encontre brechas para afastar nossa alma da presença de Deus e das suas promessas. É muito comum, especialmente nos dias de hoje, que a sociedade normalize esse tipo de comportamento, mas lembre-se, o padrão de Deus não muda. A nossa vida sexual foi criada para ser desfrutada dentro do casamento, um espaço onde o amor e o compromisso são estabelecidos sob a bênção do Senhor. Quando fugimos desse padrão, estamos desprezando o projeto de Deus para a nossa vida. Terceiro pecado, impureza mental e visual. A impureza mental e visual é um dos pecados mais sutis, pois muitas vezes ele começa de maneira inocente. No entanto, Jesus nos alerta no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 28, que até mesmo o olhar impuro já representa um pecado de adultério no coração. Quantas vezes somos tentados a olhar, a desejar e a imaginar algo que não nos pertence? Amados, o inimigo usa esses pequenos deslizes para encher nossa mente de impureza, distorcendo o nosso entendimento sobre o amor verdadeiro e nos afastando da presença de Deus. Nesse momento, eu te convido a refletir. Quantas vezes temos permitido que nossa mente seja dominada por pensamentos impuros que acabam por nos levar ao pecado? Se você tem passado por isso, saiba que Deus é poderoso para libertá-lo, mas é necessário que você busque essa purificação. Quarto pecado, pornografia. Este é um pecado devastador na vida de muitos cristãos. A pornografia não apenas aprisiona a mente, mas também contamina o coração. Ela cria uma dependência destrutiva, preenchendo a alma com fantasias e desejos que vão contra a pureza que Deus deseja para nós. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, somos orientados a pensar no que é puro e digno de louvor. E a pornografia é o oposto disso, corrompendo a nossa mente e distorcendo a visão que temos sobre o amor e o relacionamento. O vício em pornografia é um dos maiores desafios espirituais dos nossos dias, especialmente com o fácil acesso na internet. Irmãos e irmãs, este é um chamado para que possamos buscar ajuda e forças no Senhor para abandonar esse hábito. Se você deseja a pureza e a paz do Senhor, você precisa se afastar da pornografia, pois ela é uma armadilha que aprisiona e destrói a alma. Chegamos ao fim desta primeira parte. Esses 4 pecados, adultério, fornicação, impureza mental e visual e pornografia, representam armadilhas poderosas que o inimigo usa para nos afastar da presença de Deus. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar, se nos arrependermos e buscarmos a sua ajuda. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Como está em João capítulo 17, versículo 7. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos fortalecer nessa jornada de busca pela santidade e pureza. Vamos prosseguir, queridos irmãos, com o nosso estudo sobre os pecados sexuais que mais afastam o ser humano da presença de Deus. Estes pecados representam áreas em que o inimigo tenta nos manter cativos, distantes do plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós.
Agora, vamos entrar em 3 pecados que são altamente destrutivos e perigosos para a nossa vida espiritual e emocional. Lembre-se de que a Bíblia nos alerta sobre eles para que possamos reconhecer as armadilhas e lutar para permanecer firmes no caminho da santidade. 5º pecado: prostituição. Amados irmãos, a prostituição é uma forma de pecado sexual que envolve a venda do próprio corpo, algo que fere diretamente a santidade que Deus espera de nós. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não devemos profaná-lo com impurezas. Quando uma pessoa se envolve em prostituição, está tratando seu corpo como algo de valor material, ignorando que ele é uma habitação sagrada para o Espírito de Deus. Este pecado desumaniza e reduz o valor da própria alma, distanciando a pessoa da presença divina. A prostituição também representa uma profunda quebra dos valores e princípios estabelecidos por Deus, onde o amor e a união física deveriam acontecer dentro do compromisso do casamento. A Bíblia, em várias passagens, alerta para que fujamos desse pecado. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 26, nos diz que a prostituição é um caminho de destruição e vergonha, e que por causa de uma mulher prostituta, o homem é reduzido a um pedaço de pão. Isso quer dizer que a prostituição destrói a dignidade, a paz e o valor espiritual de quem se entrega a ela. 6º pecado: luxúria. A luxúria é um pecado que vai além da prática. Ela nasce na mente e no coração. Refere-se ao desejo desenfreado, ao desejo carnal e insaciável de satisfazer os prazeres da carne. A luxúria coloca o prazer e a satisfação pessoal acima de tudo e é um dos pecados mais perigosos, pois corrompe o coração e afasta a pessoa dos valores divinos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo nos exorta a andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Ou seja, quando deixamos que a luxúria tome conta do nosso coração, estamos cedendo ao domínio da carne e nos afastando do domínio do Espírito Santo. A luxúria age de forma silenciosa, mas poderosa, criando uma barreira espiritual entre nós e Deus. Ela nos torna escravos dos nossos próprios desejos e, com isso, nossa mente e coração se afastam da busca pela santidade. A Bíblia nos ensina que devemos fugir da imoralidade e buscar a pureza, pois somente com um coração puro podemos nos aproximar de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus nos lembra: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A luxúria é um pecado que contamina essa pureza e nos impede de ver a Deus em nossa vida. E você, querido irmão e irmã, como tem guardado seu coração contra esse pecado? Compartilhe nos comentários se você também busca viver com um coração limpo e puro, longe da luxúria e da contaminação da carne. 7º pecado: sodomia. A sodomia é um dos pecados sexuais mais graves e condenados pela Bíblia. Ela representa a prática de atos sexuais contra a natureza que Deus criou e ordenou. Em Levítico capítulo 18, versículo 22, o Senhor nos diz claramente: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é abominação. A Bíblia é firme ao afirmar que a sodomia é uma prática contrária à natureza e aos princípios divinos. Esse pecado representa uma violação direta do propósito de Deus para as relações íntimas, e a palavra é clara em condená-lo. A sodomia é mencionada como um pecado que provoca a ira de Deus. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo descreve como as pessoas que abandonaram a verdade de Deus passaram a viver em práticas vergonhosas, seguindo seus próprios desejos. Ele escreve: Deus os entregou a paixões infames.
Esses versículos nos mostram como o pecado sexual, quando é mantido e praticado sem arrependimento, leva o ser humano a um estado de afastamento completo de Deus, a ponto de viver numa escuridão espiritual, sem perceber a gravidade de suas ações. Amados, entender esses pecados é fundamental para a nossa caminhada espiritual, pois o pecado sexual não apenas nos afasta de Deus, mas também nos separa da verdadeira paz e alegria que encontramos nele. E sabemos que o Senhor, na sua infinita misericórdia, deseja que todos venham ao arrependimento e sejam libertos dessas práticas que nos levam à perdição. Reflexão e convite ao arrependimento. Neste momento, eu convido cada um de vocês a refletir profundamente sobre esses pecados que discutimos até aqui. Talvez alguns estejam passando por batalhas nessa área, enfrentando tentações ou até mesmo lidando com a culpa de pecados passados. Mas quero te lembrar, querido irmão e irmã, que o nosso Deus é um Deus de perdão, de misericórdia e de redenção. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão profundo você possa ter caído em um desses pecados, saiba que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. O sacrifício de Jesus na cruz foi para que tivéssemos a oportunidade de sermos purificados e reconciliados com o Pai. Não permita que o pecado te escravize. Busque a libertação e a pureza que somente Deus pode conceder. E se você deseja fazer essa oração de arrependimento agora mesmo, convido você a fechar os olhos e dizer comigo: Senhor, eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua ajuda para vencer o pecado. Eu peço perdão por todas as vezes que cedi às tentações da carne e aos desejos que me afastaram de Ti. Lava-me e purifica-me, Senhor, com o Teu precioso sangue. Eu desejo viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Teu coração. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça e me guie em cada passo. Em nome de Jesus. Amém. A importância de guardar o coração e a mente. Como cristãos, temos a responsabilidade de proteger nosso coração e nossa mente. O pecado sexual é um dos pecados mais insidiosos, pois ele não se manifesta apenas nas ações, mas invade os pensamentos e sentimentos. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, precisamos renovar diariamente nossos pensamentos, alinhando-os com a palavra de Deus, para que possamos resistir às tentações. A renovação da mente é essencial para que possamos ser livres das amarras do pecado. Quando nos enchemos da palavra de Deus, nossa mente se fortalece e somos capazes de rejeitar as tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo nos encoraja a focar nossos pensamentos no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro. Esse é o tipo de mentalidade que nos aproxima do Senhor e nos mantém firmes contra as ciladas do diabo. Testemunho e encerramento da segunda parte. Querido irmão, talvez você tenha enfrentado desafios e tentações relacionados a esses pecados. Saiba que você não está sozinho. Muitos irmãos e irmãs na fé passam por lutas semelhantes, mas a nossa esperança está na força do Senhor. Quando buscamos a ajuda de Deus e nos rendemos ao poder transformador do Espírito Santo, Ele nos fortalece e nos capacita a vencer. Se você tem uma experiência de superação e gostaria de compartilhar seu testemunho, deixe seu comentário aqui, pois ele pode ser uma fonte de encorajamento para muitos. Ao final desta parte, quero reforçar que o propósito deste alerta é que cada um de nós, como povo de Deus, tome a decisão de viver em santidade.
Se você assistiu até aqui, declare nos comentários: eu escolho a santidade e a pureza que vem de Deus. Ainda temos uma última parte pela frente, onde aprofundaremos em como viver uma vida pura e santa em um mundo que constantemente tenta nos desviar. Que Deus continue a nos guiar e até o próximo bloco. Vamos continuar, irmãos e irmãs, mergulhando ainda mais profundamente nesse alerta bíblico sobre os pecados sexuais que afastam o ser humano da presença de Deus. Nesta parte, vamos falar sobre o chamado de Deus para vivermos uma vida em santidade, como podemos proteger nosso coração contra as tentações e de que forma o Espírito Santo nos ajuda a caminhar em pureza. Lembre-se, o Senhor nos chamou para sermos santos, como Ele é santo, e com a sua ajuda podemos vencer as batalhas espirituais e alcançar uma vida que agrada ao seu coração. O chamado à santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado à santidade é um convite do Senhor para que sejamos diferentes do mundo, para que vivamos com uma pureza que reflete o seu caráter. Mas o que significa, na prática, viver em santidade? Santidade não é apenas evitar o pecado, mas também buscar uma vida que glorifique a Deus em tudo o que fazemos, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele nos capacita a resistir às tentações e a rejeitar tudo o que nos afasta dele. Viver em santidade é uma escolha diária. É uma decisão de não permitir que o pecado tenha lugar em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 12, nos instrui: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Isso significa que devemos estar atentos, sempre vigilantes e decididos a fazer o que é certo diante de Deus. E você, amado irmão, tem buscado viver em santidade? Deixe nos comentários se este é o seu desejo e declare: eu escolho viver uma vida santa e pura diante de Deus. A tentação e as armadilhas do inimigo. O inimigo conhece nossas fraquezas e tenta usá-las contra nós. O pecado sexual é uma das ferramentas que o diabo usa para nos afastar de Deus. E ele sabe que esses pecados têm o poder de contaminar o coração e destruir a nossa paz. Mas precisamos lembrar que temos um recurso poderoso contra as tentações: a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, vemos que Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação em si não é pecado. O pecado acontece quando cedemos a ela. Jesus foi tentado, mas não pecou. Ele nos deu o exemplo de como vencer as tentações e, assim como ele, podemos vencer ao nos armarmos com a palavra e ao buscar o poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, o Senhor nos fortalece para resistir e nos oferece sempre uma saída. Como manter o coração puro. Manter o coração puro em um mundo corrompido pode ser um grande desafio, mas é possível com a ajuda de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, encontramos uma orientação muito importante. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa não permitir que ele seja contaminado pelo pecado e pelas tentações. Isso exige vigilância constante e a decisão de rejeitar tudo o que nos afasta de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 9, faz uma pergunta essencial: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele mesmo responde:
vivendo de acordo com a tua palavra. Isso significa que a palavra de Deus é o nosso guia, a fonte de pureza e santidade. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais forte se torna o nosso coração contra o pecado. A leitura diária, a meditação nas Escrituras e a oração são fundamentais para que possamos manter o nosso coração limpo diante do Senhor. Querido irmão e irmã, como você tem guardado o seu coração? Compartilhe nos comentários o que tem feito para permanecer em pureza e busque cada vez mais o fortalecimento que só o Senhor pode oferecer. O papel do Espírito Santo na busca pela pureza. O Espírito Santo é o nosso ajudador, aquele que nos fortalece e nos capacita a viver em pureza. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus nos disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo nos guia para que possamos vencer as batalhas contra o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Quando sentimos que as tentações são fortes demais, é o Espírito Santo que nos fortalece e nos lembra das promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo habita em nós, e é por isso que devemos ser cuidadosos com o que permitimos entrar em nossa mente e coração. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos lembra: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Isso significa que precisamos honrar a presença de Deus em nossas vidas, vivendo de forma digna e pura, como templos do Espírito Santo. Quando entregamos nossa vida ao Senhor e permitimos que o Espírito Santo nos transforme, Ele nos dá a força para superar as tentações e viver em santidade. Não podemos vencer o pecado sozinhos, mas com a ajuda do Espírito nos tornamos mais que vencedores. Fortalecendo a mente contra as tentações. Fortalecer a mente contra as tentações é essencial para a nossa vitória sobre o pecado. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que precisamos encher a nossa mente com os pensamentos e ensinamentos que vêm de Deus, rejeitando tudo aquilo que o mundo oferece de impuro e que nos afasta da santidade. Podemos fazer isso através de práticas espirituais que renovam a nossa mente, como a leitura bíblica, a oração, o jejum e a adoração. Quando nos aproximamos de Deus, nossa mente é transformada e fortalecida contra as influências do mundo. Jesus, ao ser tentado, venceu com a palavra de Deus. Da mesma forma, quando enfrentamos tentações, devemos recorrer às Escrituras e buscar refúgio na presença de Deus, a comunidade de fé e o apoio espiritual. Além do fortalecimento individual, precisamos também do apoio da comunidade de fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus nos incentiva a não abandonarmos a nossa congregação, mas a encorajarmos uns aos outros. Isso significa que a igreja e nossos irmãos na fé são um apoio essencial para nos ajudar a vencer as batalhas espirituais. Quando estamos cercados por pessoas que compartilham da mesma fé e compromisso com Deus, somos fortalecidos e encorajados a perseverar. Querido irmão e irmã, você tem uma comunidade de fé? Se tem, busque apoio nela e compartilhe suas lutas e orações com irmãos confiáveis. Se ainda não tem, ore para que o Senhor te direcione a uma igreja onde possa encontrar esse suporte e crescer na fé. Encerramento da terceira parte. Estamos chegando ao final desta terceira parte, onde vimos que a santidade é um chamado de Deus e que precisamos estar vigilantes e fortalecer nossa mente e coração contra as tentações. O Senhor nos oferece tudo o que precisamos para vencer: a sua palavra, o Espírito Santo e o apoio dos irmãos na fé. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários: eu busco a santidade e a força do Espírito Santo para vencer.
Ainda há muito o que aprender na nossa jornada para uma vida de pureza e santidade. Na próxima parte, falaremos sobre como permanecer firmes na pureza em um mundo que constantemente tenta nos corromper. Não perca essa última parte, que será uma conclusão importante e reveladora para este estudo. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe e até o próximo trecho. Amados irmãos e irmãs, chegamos à parte final do nosso estudo. Já falamos sobre os pecados sexuais que mais afastam o ser humano de Deus, o chamado à santidade e o papel do Espírito Santo em nos ajudar a vencer as tentações. Agora, vamos abordar como manter uma vida pura e santa em meio a um mundo que constantemente nos puxa para longe de Deus. Vamos ver também a promessa de Deus para aqueles que perseveram na santidade e, ao final, faremos um convite especial para aqueles que desejam entregar a vida a Cristo e viver uma nova vida de pureza e comunhão com o Senhor. Perseverando na pureza em um mundo corrompido. Vivemos em tempos difíceis, irmãos. A sociedade ao nosso redor muitas vezes promove e celebra o pecado, tornando a pureza e a santidade valores cada vez mais raros. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas, um testemunho vivo da presença de Deus neste mundo. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo nos exorta: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse chamado é para que possamos nos revestir da presença de Jesus todos os dias. Isso significa buscar viver conforme os ensinamentos dele, deixando de lado os desejos que nos afastam de Deus e focando no que é bom, justo e puro. Isso exige disciplina e vigilância constantes, mas também nos dá uma força e paz que só encontramos na presença do Senhor. Amado irmão, amada irmã, não permita que o mundo molde a sua vida. Decida que é Deus quem irá direcionar cada área do seu ser, incluindo os seus pensamentos, desejos e atitudes. Compartilhe nos comentários se você também deseja viver uma vida diferente, uma vida que reflete a santidade de Deus. A recompensa da pureza e da fidelidade. A palavra de Deus é clara ao nos prometer que aqueles que se mantêm fiéis receberão grandes bênçãos e recompensas. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus nos dá uma promessa poderosa: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Esse versículo nos ensina que a pureza de coração é essencial para que possamos desfrutar da presença de Deus e experimentar sua glória. Quando vivemos uma vida em santidade, experimentamos a paz e a alegria que vem do Senhor. O pecado sexual, como vimos, é uma armadilha que traz vergonha, culpa e sofrimento, mas a santidade nos traz paz, satisfação e uma profunda comunhão com Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo fala sobre a coroa da justiça que o Senhor tem preparada para aqueles que vivem uma vida fiel. Esse é o nosso objetivo final: viver para agradar a Deus e estar com Ele por toda a eternidade. A importância do arrependimento e da confissão. Se ao longo deste vídeo você se sentiu tocado ou sentiu o desejo de abandonar alguma prática que te afasta de Deus, saiba que o Senhor está de braços abertos para recebê-lo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus conhece o seu coração e deseja que você se arrependa e se aproxime dele, experimentando a sua graça e o seu perdão. O arrependimento é um passo poderoso. Não importa o quão distante você possa estar ou quantos erros tenha cometido, o amor de Deus é infinitamente maior. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ter a chance de recomeçar, livres do pecado e reconciliados com Deus.
Ele é a nossa fonte de renovação e purificação. E hoje você pode aceitar esse presente de graça. Se você deseja confessar e deixar os seus pecados para trás, faça esta oração comigo. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu confesso todas as vezes que pequei contra ti e te peço que me laves com o sangue de Jesus. Purifica o meu coração, Senhor, e me ajuda a viver em santidade. Que o teu Espírito Santo habite em mim e me guie para uma vida que te agrada. Em nome de Jesus, amém. Busque o envolvimento na comunidade cristã. Outro passo importante para manter uma vida de santidade é buscar uma comunidade de fé onde você possa crescer espiritualmente e encontrar apoio. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, a Bíblia nos incentiva a considerarmos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. O envolvimento com a igreja é fundamental, pois estamos cercados por irmãos e irmãs que nos fortalecem, oram por nós e nos ajudam a crescer. Quando caminhamos juntos com outras pessoas que têm o mesmo desejo de viver para Deus, a nossa fé se fortalece e a nossa determinação em resistir ao pecado se torna mais forte. Busque uma igreja onde você possa crescer e encontrar apoio para manter-se firme em sua fé. E se você já faz parte de uma igreja, dedique-se ao trabalho do Senhor e ao crescimento espiritual, sempre com um coração humilde e disposto a aprender. O chamado final: entregue sua vida a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e sente o desejo de fazer isso agora, saiba que não existe decisão mais importante. Jesus é o nosso Salvador e sem Ele, jamais conseguiremos vencer o pecado e ter a vida eterna com Deus. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz e a salvação que tanto precisamos. Entregar a vida a Jesus é reconhecer que precisamos do perdão e da direção dele. É o primeiro passo para uma nova vida, uma vida transformada pelo poder de Deus. Se você deseja fazer essa decisão, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e te peço que entres no meu coração. Purifica-me e transforma a minha vida. Eu desejo seguir os teus passos e viver para te agradar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa pela sua decisão. Compartilhe nos comentários: eu aceitei Jesus como meu Salvador, para que possamos celebrar com você e orar pela sua nova caminhada. Encerramento e convite para continuar no caminho da santidade. Queridos irmãos, hoje discutimos um tema de grande importância e que requer coragem para enfrentar: os pecados sexuais e o chamado de Deus à pureza e santidade. Lembre-se sempre de que Deus nos ama e deseja o melhor para nós. Ele quer que vivamos em paz, em comunhão com Ele e livres das amarras do pecado. Mesmo em um mundo corrompido, é possível viver uma vida que agrada a Deus. Ele nos dá a sua palavra, o Espírito Santo e a comunidade de fé como suporte e direção. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários: eu busco a pureza e a santidade que vem de Deus. Que esta seja a nossa oração diária, nosso compromisso com o Senhor. Agradeço por estarem aqui, por abrirem seus corações para esta mensagem. Que o Senhor abençoe a todos vocês com sabedoria, discernimento e força para resistir às tentações e viver uma vida santa. Se esta mensagem foi edificante para você, inscreva-se no canal Deus é Deus, curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus